Pai, muito obrigado em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro que nos dá acesso a essa aliança poderosa. Obrigado, Jesus Cristo, pela tua vida, pela tua morte e ressurreição. Obrigado porque você trouxe para nós a presença do Deus Todo-Poderoso, Rei da glória, Senhor do universo. Nós somos teus, nos consagramos nesse momento para receber de você, Pai, aquilo que você tem proposto para a nossa vida. E eu creio, a nossa vida nunca mais será a mesma depois da tua glória nos complementar, nos ajudar a crescer naquilo que o Senhor tem proposto, uma carreira gloriosa, vitoriosa em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Dê glória a Deus. Boa noite, fica à vontade, senta, não deixe essa unção fluir, porque o santo, não deixa essa unção parar, perdão. Tá vendo? O pastor está fazendo esses trocadilhos, pegando peça nele mesmo. Não deixa essa unção ir embora, porque você não é represa, você é um rio fluindo. Fluindo, nunca para, nunca para, nunca para. A palavra de Deus diz que aquele que crê, quem crê aqui? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E esse rio sara, viu? Quando esse rio passa, cura se manifesta. Quando esse rio está presente, aonde havia morte, ressurreição acontece. Você crê que hoje é noite de libertação? Você crê que hoje Deus vai falar com você e vai te motivar para ir mais além? Você está pronto para correr? Você está pronto para acelerar? Está pronto para dançar em meio à chuva do Espírito? Você está pronto para celebrar na presença do Rei da Glória? A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Quem sou eu e quem é você para não entrar no mover do Espírito? Nós fomos criados no fogo, não temos medo de fumaça. Aleluia! Nós somos espirituais. Oh, aleluia! Como é bom! Eu não sei se vou mandar vocês sentarem, não. Eu fico em pé aqui pregando, eles querem sentar. Não, mas pode sentar. Obrigado pela unção na vida de vocês, que vocês estão distribuindo. Há uma glória e uma recompensa em Deus, amém? Aleluia. Quem está cansado aqui? Quem teve um dia bem atribulado? É justo você falar, isso não é mentira. Você está sendo ousado e falando a verdade, amém? Diane foi a única que levantou a mão, então vamos orar por ela, né? E ela vai receber a graça que você não quis. Opa, vamos mudar, vamos perguntar de novo. Quem teve um dia que dá para receber algo da parte de Deus aqui? Então, Pai, em nome de Jesus, refrigério e graça, favor e bondade, todos os dias da sua vida, para você viver a vida com excelência, em nome de Jesus. E aquilo que estava faltando, agora, pelo poder que há no nome de Jesus, receba força, ânimo e restauração, para você ouvir a palavra de Deus e sair daqui voando. Em nome de Jesus. Como eu perguntei, quem estava cansado de manhã, eu vou ler para você o que também é da palavra de Deus. Isaías capítulo 40. Aleluia. A partir do versículo 28. Se puder projetar na mesma versão. ARC, Almeida Revista e Corrigida. Fica mais fácil para que ninguém fique pensando na versão diferenciada. Se você tem algo diferente aí, fica tranquilo. Vai projetar aqui e Deus vai te alcançar, amém? Aleluia. E o Espírito Santo, através do profeta Isaías, começa falando com você, comigo e com você, sobre quem está cansado. Ele pergunta algo antes para um refrigério que vem da parte de Deus. Diga, está chegando um refrigério da parte de Deus para a minha vida. Nesse instante, olha só, o Espírito diz, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Quem já ouviu que Ele é o poderoso Deus? Marca bem isso no teu coração. Não há esquadrinhação no seu entendimento, e algumas versões dizem, não pode se medir o seu entendimento. Olha o que Ele faz comigo e com você. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansarão
e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. E acabou-se. Perdeu tudo. Se o novinho vai cansar, quem sou eu com quase 50 anos? Será que eu não vou capotar? Ei, a promessa continua. Quando o diabo pensa que você vai parar, Deus faz mais. Quem está esperando em Deus aqui? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! E subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga, isso é promessa de Deus para quem crê. Diga, e eu, por um acaso, sou da fé. Oh, aleluia! Então é para mim e para você esse vigor da parte de Deus. Eu estou vendo uma família aqui abençoada, um senhor e uma senhora aqui visitando a gente, junto com a irmã Cleide. Sejam muito bem-vindos, viu? Ô tio, bença tio, bença tia. Sejam bem-vindos. Deus ama vocês. Deus cuida tanto da vida de vocês, que trouxe vocês aqui para ouvir a palavra de Deus. Favor e graça da parte do Senhor, e vocês muito nos honram, viu? Com a sua presença, em nome de Jesus. O contexto do que a gente está trazendo nesse mês inteiro e até hoje de manhã e hoje agora à noite, a continuidade, é que nós vivemos pela fé, nós nos movemos pela fé, e o ensino é de fidelidade e lealdade ao Senhor, amém? E Paulo diz que os dispenseiros, quem é dispenseiro da palavra de Deus aqui? Você tem a palavra de Deus com você? Você tem pelo menos um versículo que você acreditou e isso foi vida para você? Então, é de você que ele está falando. Tem uma dispensa que é o teu espírito, que guarda a palavra, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que nós pregamos, anunciamos, falamos. Amados, é impossível um fiel não viver a prática da palavra. É como um peixe fora d'água. Pastor Júnior, ele costuma trazer esse exemplo. O tubarão é um animal poderoso, sim ou não? Dentro d'água, aquele grande tubarão branco de quase 7 metros de comprimento, quase 2 toneladas, um monstrão assassino que ninguém bate nele. Para onde ele vai, ele toca o terror. E ninguém passa na frente dele e diz, ei, tu não vai passar aqui não. Dentro d'água, não vai. Você vai passar por outro local. Mas o que adianta, cheio de armas, cheio de habilidade, cheio de capacidade, para ser um senhor dos mares, ele fora d'água? Ele fora d'água, aqueles dentes poderosos dele não fazem nada. Aquela barbatana poderosa que leva ele para migrar entre todos os oceanos, não servem na areia. Aquele poder dele de impor-se com seu porte físico, não serve de nada na areia. Mas dentro do ambiente dele, para o qual ele nasceu, o propósito dele de estar no mar, faz com que ele seja um dos mais temidos do mundo. É assim ou não é? Vamos pegar essa analogia para o reino do Espírito? Deus não fez você como um tubarão. Deus não fez você como um leão. Deus nem fez comparação com você como algo tão poderoso que te faça ser superior a um urso polar, né? Mas deixa eu dizer para você, a analogia que Deus traz não é só uma analogia, é uma verdade. Ele te fez imagem e semelhança dele, e te deu a capacidade de poder e domínio, pela fé. Quem acredita nisso aqui? Que você é a coroa da criação de Deus. Sabe, amados, não é a cor da pele, o formato do rosto, mas é porque você nasceu em Deus. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. E tudo que vem contrário à sua vida é porque o diabo quer fazer você parar de acreditar no que Deus disse que você era. Quer fazer que você desista da fé, porque pela fé é que um justo vive. Quem aqui já foi justificado por Jesus Cristo? Quem ainda não aceitou Jesus, só para a gente sinalizar isso aqui, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que nunca disse, Jesus, você é meu Senhor. Todos aqui crentes? Salvos, amém? Glória a Deus, estou falando com crente, casa de Deus. Quando nós fizemos isso, algo poderoso foi recriado em nós.
A imagem do homem caído fica para trás e traz-se agora a imagem do segundo Adão. A imagem de um filho e filha de Deus, limpo e livre da condenação, livre do pecado, agora totalmente capacitado para estar vivendo na presença de Deus, juntamente com Cristo, assentado com Cristo nas regiões celestiais, mas pela fé. Sendo mais que vencedor por dentro, gigante, tendo o Deus Todo-Poderoso habitando dentro. Quem é crente não é normal. E não se preocupe se alguém um dia perguntar se você está carregando um rei na barriga. Diga que está. O Senhor Todo-Poderoso habita dentro de você, no seu espírito. E Ele é rei sobre tudo e todos. Aleluia. Quem vai continuar fiel aqui? Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos obedecer. Glória a Deus. Mateus. Diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Mateus capítulo 6. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Quem tem ouvidos aqui? Então ouça o que Deus vai falar com você. Quem é a igreja aqui? Ouça o que o Espírito vai dizer para mim e para você. Estamos aqui para sermos apoiados e ensinados pelo Espírito Santo a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. A minha Bíblia tem um subtítulo que diz: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. São tudo termos dos títulos dos versículos que vão tratando aqui com as coisas que Deus está falando através de Jesus Cristo, amém? Mas a partir do versículo 19 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros onde? Nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, você consegue terminar aí? Você já viu alguém dizer que fulano, ele é tão apaixonado pelo que faz, que ele faz com o coração, ou de coração? Deus, Ele diz que onde está o nosso tesouro, é ali onde está o nosso coração. Quem é o seu tesouro maior? Vou perguntar de novo, porque isso é uma pergunta do Espírito para mim e para você. Quem é o seu tesouro maior? Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu trabalho, sua empresa? Quem é que está sentado no trono do seu coração? Diga: Jesus Cristo é Senhor da minha vida, da minha casa, das minhas finanças e de tudo que eu tenho influência. Pastor, por que você manda a gente dizer? Porque o poder de vida e morte está na nossa língua, e aquele que bem a utiliza se fartará do seu fruto. E quando eu digo que Jesus é Senhor da minha vida, e convido você pela fé a falar que Jesus é Senhor da sua vida, algo no reino do Espírito é motivado, mostrado, e pela fé Satanás vai entender quem é o dono da sua casa, quem é que manda na sua vida, quem é que guarda seus sentimentos. Diga: os meus sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. A paz que excede meu entendimento flui de mim por meio de Jesus Cristo. Aleluia, vamos continuar. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, cheio de trevas. Se portanto a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém, diga ninguém, nem o pastor, nem eu, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro, ou às riquezas. Sabe, uma das coisas que o diabo tenta fazer aqui, que você entenda, ele treme e teme ao ouvir a palavra de Deus, ele crê que a palavra de Deus funciona. O negócio é, eu crente, creio que a palavra de Deus funciona para mim? Será que é possível que eu, crente, fiel ao Senhor, entendo que a palavra de Deus é vida para a minha vida? Provérbios 4 diz que é saúde para o seu corpo, as palavras do Senhor. Quem ainda está com algum sintoma no seu corpo aqui? Há uma unção de cura nesse ambiente. Quem ainda tem algum sintoma? Ninguém? Só a irmã Mércia? E Lili, amém. Mais alguém aí? Levanta a mão e permanece aí com a mão. Amém. Em nome de Jesus. Não há lugar para Deus dividir com enfermidade, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você lembra que você é a criação de Deus? Que você é a coroa da glória dele, da criação? Então, em nome de Jesus, aleluia, receba agora a cura divina do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. O que é ilegal nessa aliança, enfermidades e doenças, tem que sair no poder que há no nome de Jesus. Deus não vai deixar você preocupado com alguma coisa que está tomando o espaço dele. Isso vai sair em nome de Jesus. Receba pela fé. Cura divina. E toda dor fora em nome de Jesus. Todo incômodo fora em nome de Jesus, porque nesse lugar só há lugar para o Espírito de Deus. A lei de vida que opera sobre o seu corpo vai trazer restauração plena em nome de Jesus. Quem crê, receive. Quem crê, se alegra. Gratidão abre uma porta de favor. Gratidão, quando a gente levanta as mãos para agradecer, a gente também está levantando as mesmas mãos para o mesmo Deus que te deu dar mais. Seja grato. Nos mínimos detalhes, seja grato. Mas aprenda uma base de teologia bem simples. Deus bom, diabo mau. Doença ruim, bênção e promessa bom. Na nova aliança, Cristo já nos livrou da maldição que havia na lei. E a maldição que havia na lei era doenças e enfermidades, condenação por causa do pecado. Mas, se alguém está em Cristo, e a pergunta que o Espírito faz, quem está em Cristo aqui? Então doença não pode concorrer com o poder de Deus. Diga, eu sou o templo e morada do Deus vivente. Aleluia. Não de enfermidades, mesmo com o corpo limitado, mesmo com o peso dos anos. Paulo disse, embora que meu homem exterior se corrompa, o meu espírito, o meu homem interior se renova. Cada dia melhor, cada dia vai ser melhor. Todos os dias da sua vida você amanhecendo dizendo, hoje eu sou mais crente. Hoje eu sou mais capacitado em Deus. Hoje eu posso mais ainda do que ontem. Porque hoje é mais um dia proposto para um milagre de Deus acontecer. Aquilo que eu não vivi ontem, hoje eu vou viver. Isso são palavras de fé. Isso são declarações de um fiel diante do que Deus já prometeu, diante do que Deus já fez. Existe uma música, eu não lembro agora de quem é o grupo, que eu me lembro, assim que eu entrei na igreja Verbo da Vida, a gente cantava direto. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós,
tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Olha só, abrimos nossa vida para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Tudo que Jesus conquistou, e não foi pouca coisa. Aleluia! Ah, Espírito Santo, eu vou ser guiado por você, eu não vou pregar a minha pregação. Tem Bíblia, tá? Tá aqui. Mas deixa eu dizer para você. Se você um dia se sentiu frustrado, seja bem-vindo ao natural. Ao natural. Mas só que Deus em Cristo abriu a porta do sobrenatural. Níveis mais altos, pensamentos mais altos, caminhos mais altos. E aqueles que estão em Cristo vencem tudo pelo testemunho da fé. Fidelidade no Senhor, porque Ele é fiel. Isaías 55. Vamos lá. Deus está mudando, a gente vai seguir. Isaías 55. Deus mudou o tema do que eu ia falar, dos versículos que eu ia falar, mas o tema continua, fidelidade, amém? Isso é fidelidade do Senhor. Aleluia. A partir do versículo 8, Isaías 55, a partir do 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Está claro aqui que é o Senhor que está dizendo, amém? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Talvez a gente ouvindo isso olhe e diga: nossa, como é distante servir ao Senhor, como é difícil, é muito longe, é muito alto, é muito cansativo, na força do braço é. Mas em Cristo, fomos capacitados não só de sair do pecado, ser justificado, ser libertado do pecado, mas existe uma coisa sobre mim e sobre você, chamado graça da parte de Deus. É o favor imerecido também, mas como Paulo, orando para que algo intervisse sobre a situação do espinho na carne, Deus diz que a graça também é um poder disponível. A minha graça te basta. Quem acredita que a graça de Deus é suficiente? E em Cristo essa graça foi manifesta. Essa graça pegou a gente do caminho lá embaixo e colocou nos lugares altos. Lembra que aqui era a velha aliança. O homem estava profetizando pelo Espírito do Senhor, dizendo que algo ia acontecer. Porque Deus era dos caminhos altos, dos pensamentos altos. E não era como os homens que pensavam só aqui, o natural. Deus pensava muito mais além, como Ele ainda o faz. Mas só que Ele diz algo. Ele abre para nós uma possibilidade, que é a palavra dEle. Diga: a palavra de Deus é o que descobre diante dos meus olhos a vontade de Deus. Amém? Olha só, o versículo 10 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar. Diga: produzir e brotar. Vê se tem alguma analogia com a videira verdadeira. Você está em Cristo, a videira verdadeira, você é um ramo, e você produz e dá fruto. Amém? Aleluia, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus é a palavra viva. No Salmo 107, versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os livrou do que lhes era mortal.
Que palavra? O verbo vivo de Deus, a palavra viva, Jesus Cristo, foi enviada na terra, se formou carne, virou um homem, nos substituiu e recebeu o nome que está acima de todo nome. E por causa desse nome glorificado, que hoje como igreja, eu e você temos autoridade sobre todo o poder do inferno. E o fiel utiliza dessa capacidade em Cristo para viver a vida cotidiana, para viver o dia a dia, para viver o que é certo, o que é correto. Amém? E olha só, por causa dessa palavra de Deus que não volta vazia, o que vai acontecer? Versículo 12. Porque com alegria saireis. Isso é para crente, amém? Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. E em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. E algumas versões diz será por memorial diante do Senhor. Deus falou algo, e a palavra dele fica como um memorial diante dele, para que a fidelidade dele se cumpra. Deus nunca se esquece, diga Deus não esquece. Diga Deus tem memória boa. Mas ele, para zelar por mim e por você, que somos ainda guiados por alguns sentidos, alguns que ainda precisam renovar a mentalidade para pensar como Deus pensa, às vezes fica preso ao que pega, ao que sente, ao que vê, e precisa de algo, e Deus faz com que algo fique entre mim e ele, a palavra, como um memorial eterno. Deus falou, está escrito, eu creio, ponto final. Deus falou, está escrito, a minha aliança eterna em Cristo Jesus é uma aliança superior à velha aliança. Ou seja, Deus pegou todos os benefícios da velha aliança, trouxe os cumprimentos da lei em Cristo e as amplificou para o reino espiritual, para sair simplesmente de atitudes naturais, de boas condutas, para uma vida plena em Deus. Pela fé eu vivo uma vida excelente. Pela fé eu experimento o dom celestial, desculpa. Deixa eu tomar água aqui que a garganta está querendo falhar. Não sei porquê, o pastor não grita. Pela fé, as coisas que eu comecei a ouvir da palavra de Deus começam a acontecer lá em casa. Na sua também? Pela fé, a farinha não vai acabar e o óleo não vai faltar. Pela fé, a dívida que antes trazia sobre seus filhos condenação, vai ser paga, porque Deus é muito mais que suficiente, e traz para mim e para você ampla suficiência, porque como Paulo falou, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades, pela fé. Oh, quem quer ser fiel? Quem quer viver o favor e a graça do Senhor todos os dias da sua vida? Deixa eu dizer para você, não é pirlim-pim-pim. É uma vida de comunhão. É uma vida de consagração ao Senhor e de separar-se para o uso exclusivo dEle. Não adianta você simplesmente saber da palavra. Adianta você viver cada palavra que sabe. O que muda a nossa vida na atitude de fé é receber a palavra de Deus, acreditar e praticar a altura desse ensinamento. Deus tem falado muita coisa com você, sim ou não? A Bíblia diz, Paulo escrevendo a carta de Tito no capítulo 3, que ele deveria ser modelo, padrão. Tornar-se padrão para aquilo que ele foi chamado, andar à altura do seu chamamento. Porque a palavra de Deus é digna de ter aceitação, mas também é ótima para corrigir, para educar e ensinar ao homem e à mulher de Deus a praticar as boas obras. Efésios 2:10 diz que Deus nos fez como um poema bem rimado e bem escrito, como uma música bem orquestrada. Somos feituras dele, para louvor da sua glória, para andarmos em boas obras, as quais ele de antemão
preparou para mim e para você. Sabe, só acredita que algo bom está pronto mais para frente quem tem fé. Só vai viver as boas obras aquele que acredita que Deus de antemão as preparou para andar. Quem acredita que Deus é fiel? E se amanhã alguma coisa contrária bater na sua porta, você vai desistir de Deus? Deus vai deixar de ser fiel e verdadeiro? Não, amados. O mundo jaz no maligno. As coisas contrárias vão acontecer. Mas o mesmo Jesus que disse, no mundo tereis aflição, ele disse, tende bom ânimo. Sabe o que significa exatamente esse bom ânimo? É como algo que vem como uma vaga, uma onda. Quem já tomou uma vaca lá no mar, em Boa Viagem ou em outra praia? Você estava lá no mar e de repente veio aquela onda que te deu um supapo e te cobriu com água e você engoliu meio oceano. Esse é o momento da aflição. E você levanta, eu já levantei assim, quase sem imagem, já sem ar, porque engoliu água demais. Mas o bom ânimo é literalmente isso, como uma onda que bate em você, e você levanta e respira de novo. Isso é fé. A fé não nega a circunstância que está dentro, ou no ambiente externo, mas a fé traz o que está dentro. Quem lembra? Tudo que Jesus conquistou. E Ele conquistou a vitória e nos fez mais que vencedores. A Bíblia diz que nós andamos por aí, por causa de Cristo, nós exalamos um bom perfume. E sabe como? Andando em triunfo, não em derrota. Porque o Senhor é poderoso para nos fazer andar em triunfos, cada dia. Sabe, no natural, a segunda-feira parece ser um dia triste, né? Pesado, alguns olham para o trabalho e dizem, vou trabalhar de novo. Eita, segunda-feira amaldiçoada. Não é não. Aprenda a abrir seus olhos e dizer, segunda-feira, seja bem-vinda. Seja bem-vinda porque você é o dia que o Senhor fez para que eu me alegrasse nele. Eu não vivi você, Deus preparou algo para mim, e os meus olhos vão ser guiados para aquilo que Deus tem para mim. Porque o Senhor é quem vai diante de mim, abrindo as portas, despedaçando os portões de ferro e quebrando os ferrolhos e trazendo para mim a possibilidade de viver aquilo que Ele mesmo me chamou para viver. Quem acredita que tem um chamado em Deus aqui? Não estou dizendo só ministerial, espiritual, mas um chamado de Deus para fazer algo nessa cidade. Mudar o comércio dessa cidade, mudar a atitude no hospital, mudar a atitude de alguém, a forma de falar do povo dessa cidade. Quem acredita que tem esse chamado aqui? Deus pode contar mesmo com você, para mudar os hábitos e costumes, trazendo a mentalidade do reino de Deus. Sabe, a gente às vezes entra no modo automático, ouvindo o Pai Nosso. Eu fui ensinado em escolas que todos os dias entrávamos em forma, né, na fila, cantávamos o hino nacional, o hino de Pernambuco, o hino de Recife, rezavam uma Ave Maria, um Pai Nosso e entrava na sala. E a gente entra no modo automático, ouvindo a palavra de Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E fica meio que robótico. Mas você já experimentou se deliciar com as verdades dessa palavra? Você já imaginou você realmente desejando, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa, como é feita nos céus? Você já viu alguma repartição dos céus um dia entrando em litígio, porque não funcionou direito? Você já ouviu falar que o reino de Deus entrou em crise nesses 2 últimos anos, né? Quase 2 anos, deu lockdown no céu, as janelas do céu se fecharam, as coisas pararam no reino de Deus, porque o mundo parou. O mundo pode até parar, mas o reino de Deus é dinâmico. As coisas de Deus continuam e se movem, mas só vai acontecer na vida de quem crer, de quem for achado fiel. Paulo diz que como dispenseiros da palavra de Deus, nós devemos ser achados fiéis. O que é ser fiel? É fiel àquilo que você ouviu da palavra de Deus, aquilo que você leu, praticando todos os dias.
Lealdade ao Senhor é ouvir a palavra dele e pôr em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Sabe, a intimidade com Deus vai fazer você praticar o que Deus praticaria aqui na terra. Tem um pastor americano que ele influenciou dos anos 90 até 2000, foi muito forte esse negócio. Se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Era essa a pergunta que as pessoas faziam, e virou algo até escrito como um modelo para várias igrejas na prática. Na ação social, no evangelismo, no dia a dia, nas escolas. A pergunta que o Espírito ainda faz para mim e para você: se fosse Jesus vivendo o seu dia, você e ele fosse exatamente a mesma pessoa, como você agiria? Como você reagiria a uma atitude do mundo? O fiel agiria como Jesus deixou as marcas. Pedro diz que ele deixou como pegadas na areia, para que a gente consiga andar do mesmo jeito. E o cristianismo é literalmente seguidores de Cristo. Já parou para pensar que talvez os resultados que ainda não estão tendo certo é porque você já está vivendo a vida de Cristo e Cristo não teria bons resultados andando errado? Está na hora de agir certo, falar o certo, pensar o certo. Como eu faço isso? Romanos 12, versículo a partir do 1, diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, apresentar o nosso corpo como um culto racional, intencionalidade. Quem tem fidelidade ao Senhor tem intencionalidade no que está fazendo para o Senhor, com toda a intenção. É a mesma coisa de dizer: sirva ao Senhor de toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com tudo que você tem. Amém? O fiel se predispõe a ser uma agente do reino de Deus aqui na terra. Paulo diz que nós somos embaixadores do céu. Mas às vezes a gente é confrontado com situações contrárias. E mais uma vez, a fé não nega a situação contrária. A fé toma posse da vitória em Cristo e vence a circunstância. Somos tentados às vezes a parar no natural. Algo que acontece de errado na família, um emprego que se perdeu no meio dessa pandemia que fechou tudo, parou tudo. Mas você notou também que mesmo pessoas que ainda não tinham nem Jesus no coração, tiveram uma ideia de deixar de ser empregado para ser empreendedor? Será que no natural essas pessoas são mais hábeis do que você? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo abre para nós possibilidades que ninguém viu. A Bíblia diz em Romanos que aquilo que não desceu para o coração do homem, aquilo que não chegou num pensamento como razão, é o que Deus tem para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se prepara para começar a pesquisar em Deus o mistério que Ele tem para você viver nessa cidade, que vai abrir a chave da prosperidade para a tua vida. E saiba disso, o dinheiro vai ser consequência da sua vida próspera. Dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é consequência da sua prosperidade no espírito. Porque você é próspero no espírito, na alma e no seu corpo. O dinheiro vai te servir. Você crê nisso? Que Deus está abrindo diante de você possibilidades inusitadas. Coisas que ninguém pensou, Deus vai trazer como um sonho para você. A Bíblia diz que os velhos sonharão. Eu estou chegando na época do sonho. Eu sonho que meus cabelos vão voltar. Nandinho vai plantar um veneno aqui, vai colocar, vai crescer, vou ficar com uns dreads aqui, vai ser eu e o Wendel aqui só, no reggae now. É, meu irmão. Deixa eu crer, rapaz. Deixa eu crer. Amados, isso foi só para acordar quem estava dormindo. Mas olha só, fé põe você em movimento. Fé é um ambiente onde o reino dos céus está todo o tempo esperando que você delegue algo. Deixa eu dizer algo.
Paulo também diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que herdaram a promessa. Eu preciso fazer isso, eu gosto de fazer essas perguntas porque isso me libertou tantas vezes. Quem aqui herdou promessa de Deus? Sei que nos céus teve uma batalha. Lúcifer conseguiu seduzir 1/3 dos céus, mas 2/3 estão lá. Então é 2-1. A possibilidade de vencer está do nosso lado. Eu me lembro de um profeta muito amigo no ministério bem antigo. Ele dizia que os 2 anjos que estão a nosso favor, é um segura e o outro bate. É um demônio para apanhar. Amados, a gente tem o nome de Jesus. E ao mencionar esse nome, eu queria que em nome de Jesus você conseguisse ver essa realidade na sua vida. Céus param para produzir aquilo que vai ser delegado. Terra também se prepara para produzir aquilo que vai ser delegado. E o inferno se dobra, se submetendo à autoridade que há nesse nome. Nós precisamos crer nesse nome como ele é. Não simplesmente um barulho, não simplesmente um nome bonito, mas é um nome que tem poder. O nome de Jesus é uma carta escrita, uma autorização. Como é que diz? Uma procuração. Esse era o nome certo. É uma procuração no nome dele. Você já viu que se você for representante legal de alguém, você pode acessar os seus bens, suas finanças? Você entende isso? Se você é um representante legal de alguém, você pode ter acesso a tudo que ela teria acesso, desde que ela lhe dê essa procuração. Jesus nos deu acesso ilimitado ao reino dos céus. Jesus passou o nome dele e escreveu a escritura, pagando a dívida e dizendo: agora você tem crédito. Sabe, se alguém dissesse para você que você hoje à noite, pelo milagre poderoso do Senhor Jesus, estará com $1 milhão na sua conta, parece que alguém celebra e diz: uau, $1 milhão na minha conta, é muito bom. Deixa eu dizer que a possibilidade no reino do Espírito é maior. Porque $1 milhão, dependendo de quem está, pode gastar numa noite. Quem já viu milionários que foram para uma boate, fecharam alguma coisa e gastaram aquilo numa noite só? O irmão Kenneth Hagin, no livro Caminho para o Amor, o Amor, Caminho para a Vitória. Nossa, como eu estou fazendo trocadilhos errados, pelo amor de Deus. Vou começar a me ouvir melhor. Amor, Caminho para a Vitória. Ele fala de uma situação de uma mulher que recebeu uma carta de um ex-patrão dela. E essa pessoa era muito querida dela, e ela há muitos anos servia essa casa. E tinha essa escritura, e ela imprimiu lá, aliás, ela moldurou e botou na casa dela. E ela era muito pobre, ela morreu muito miserável. E essa pessoa que foi visitar ela, olhou para aquele quadro e reconheceu aquele documento. E disse: o que é isso aqui? Não, isso foi um presente que o meu antigo patrão, a pessoa que eu servia ela por muitos anos, me deu. Mas eu estou aqui, eu achei bonito essas letras, e eu não sei ler, deixei aqui. O homem disse: sabe o que é isso? Isso é um documento que está te dando a herança de tudo que ele tinha. Todas as terras, todas as posses, ele estava doando para você porque ele não tinha herdeiro. Essa pessoa estava transferindo tudo para você. E você está aqui no leito da morte, sem nunca ter usufruído de nada. Diga: falta de conhecimento faz a gente andar na miséria. Mas diga: graças a Deus, porque Jesus Cristo é a palavra viva que traz a vontade de Deus para a minha vida. Então Jesus, que é a Escritura, a palavra de Deus, não se trata de um livro, se trata de uma pessoa. Jesus Cristo, a palavra viva, ela é a configuração perfeita da vontade de Deus para mim e para você. E nele tem todos os direitos, todas as obrigações, mas também tudo o que Jesus conquistou para mim e para você.
O negócio é, eu preciso manter essa palavra diante dos meus olhos, não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, manter-me no caminho. E quem disse que era o caminho? Quem sabe disso aqui? Jesus, certa vez pregando, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que Jesus é literalmente a possibilidade dos recursos e o caminho que leva para o recurso. Pela fé. Pela fé eu tenho acesso ilimitado ao reino dos céus. Pela fé eu tenho a possibilidade de viver o poder do mundo vindouro. Hebreus 6 fala sobre isso. O que é o poder do mundo vindouro? Se não é a presença do próprio Deus dentro de nós, manifestando-se todos os dias na nossa vida, para sermos cheios do Espírito, andarmos na autoridade que há nesse nome, com entendimento e verdade. Aleluia. Tem esse tempo todo ainda. Quem está preparado para ir até meia-noite? Oh, aleluia, uma vigília boa. Não, amados, fica tranquilo. Deus não vai pregar essa peça com você, não. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Quem está recebendo da parte do Senhor aqui hoje à noite? Tem muito mais em Deus. E eu creio que você em casa vai ser como um crente beriano, amém? Vai conferir aquilo que você ouviu em casa. Pegue a Bíblia, vá ver os textos, vá ver as promessas em Cristo Jesus, para você reivindicá-la pela fé, amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache o quê? Você é fiel? Sim, se você crê em Jesus, foi pela fé, amados. Mas se ache fiel na prática daquilo que você já recebeu. Dispenseiro, ou como aquele armário que você guarda a sua feira. Deus colocou algo dentro de você. Ande à altura. Viva no meio a qual Jesus te chamou para viver, fazendo aquilo que Ele te ensinou para fazer. Aleluia. Acho que é 1 Reis. Deixa eu só achar aqui direitinho. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler uma leitura extensa a partir do 22. Diz assim a palavra de Deus: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa o que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará.
E eles clamavam a grande vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se ofertas de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E o contexto aqui é que antes que Elias pergunta ao povo de Israel: até quando cocheareis entre Deus e Baal? Entre dois senhores? Sabe, o homem fiel e a mulher fiel não tem indecisões. Pare para digerir isso. Isso é uma afirmação direta. Um homem e uma mulher fiel não tem indecisões, não tem dúvidas, porque aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Aquele que espera do Senhor e que crer no Senhor será salvo. Certeza, afirmações concretas do que Deus pode. Deus pode na sua vida? Eu creio que você deu liberdade para o Espírito de Deus trazer você aqui e fazer você se lembrar que fidelidade é um dos pré-requisitos para viver bem no reino de Deus. Quem quer viver bem aqui no reino de Deus? Amados, se você está em Cristo, você está vivendo o reino de Deus, mesmo tendo essas guerras, mesmo tendo as possibilidades de pandemias e pestes que ainda vão aparecer. O mundo, como eu disse, jaz no maligno, mas você está onde? Diga: estou em Cristo. Se você está em Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: você é nova criatura, e uma realidade nova foi feita para você. As coisas do mundo não te governam, mesmo você precisando trabalhar para pagar suas contas, mesmo você precisando se levantar cedo para fazer suas coisas, mesmo você tendo responsabilidades naturais. Mas o que te rege é o reino do Espírito, o reino de Deus. Mantenha-se em fé. Segundo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E é impossível agradar a Deus sem fé. No capítulo 10, versículo 38, diz que nós não podemos ser como aqueles que retrocedem. Se Deus uma vez te levou para o caminho, não volte para trás. Se Deus te chamou para fazer algo no corpo de Cristo, ou com algo que Deus te deu para fazer, como é que o mundo diz? No secular. Entenda isso, em nome de Jesus, não existe trabalho secular e trabalho sacerdotal.
Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Você foi feito sacerdócio real. Então você, como gerente de loja, é um sacerdote gerente. Você, como vendedor, é um vendedor sacerdote. Não se separa a vida espiritual da vida natural, porque a vida natural é consequência da vida no espírito. Você entende isso? E pela fé, eu começo a exercer a minha função sacerdotal como pastor, como um motorista, como um gerente, como um comerciante, como qualquer coisa que seja aqui nessa terra. Com esse entendimento, eu começo a barrar as possibilidades do diabo investir sobre a minha vida. Um fiel ao Senhor, ele é um ótimo dizimista e ofertante. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de atitudes. Porque o princípio da palavra é entregar ao Senhor o que lhe é devido, e a honra devida ao Senhor tem que ser dada. Fidelidade ao Senhor em todas as áreas faz com que as promessas de Deus não se faltem cumprimento. Não se perca nenhum cumprimento da vida que Deus tem para mim e para você. Princípios, diga princípios, são para ser cumpridos, para ser vividos. E sabe, amados, o reino de Deus é de preceitos e preceitos. É uma vida de fé em fé, de glória em glória, mas é preceito sobre preceito. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso tentar fazer a coisa certa de qualquer modo. Não é como o mundo diz, todo caminho leva a Roma. O único caminho que leva a Deus e aos céus chama-se Jesus Cristo. E fé no que Ele disse e fez. Fica de pé em nome de Jesus. Eu creio que é suficiente para a gente. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela é digna de inteira aceitação. E eu creio, o Espírito Santo, em você convencendo homens e mulheres das suas necessidades em Ti. Eu creio no Senhor trazendo a revelação dessa palavra, trazendo o entendimento com graça, aleluia, e unção, revelação, Pai, da sua vontade perfeita para a vida de cada um deles. Eu declaro em nome de Jesus uma semana próspera, abençoada, resultados, como a Tua palavra diz, o Senhor é Yahvé Tsaliar, o Senhor das recompensas inesperadas. As coisas acontecendo, Pai, por causa da Tua fidelidade. E eu creio em nome de Jesus em respostas de questionamentos. A partir de hoje à noite, Pai, o Senhor trazendo revelação e compreensão do que fazer, como fazer e o que falar. Em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas, em nome de Jesus. E aquilo que estava ainda travado, pela fé, vai ser rompido. Pela fé, vai ser transposto isso, Pai. Essa montanha vai se mover. E essa semana vai ser de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E vai se ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Porque a boa mão do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Os bons olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. E aqui estão, Pai, os Teus filhos e Tuas filhas, que Te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Obrigado, Pai, pela manifestação da Tua vontade em tudo o que vamos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.